Eu tô olhando através de uma arara de saias, tentando encontrar uma que combine com o meu chapéu de abas largas. O sol é forte demais hoje em dia, quando ouço um movimento de pés atrás de mim. É um garoto, talvez uns 5 anos, com cabelos loiros e uma camisa manchada da patrulha canina. Ele pula em uma arara de calças em seguida. Surge alguns segundos depois e corre em direção às lingeries. Eu sorrio e volto para as saias. Crianças dessa idade são tão fofas. Poucos minutos depois, eu ouço o pânico de novo, quando o garoto corre novamente atrás de mim e começa a vasculhar as calças das mulheres. Eu puxo uma saia e a seguro contra meu corpo, provavelmente um pouco grande demais para mim. Que pena, a cor é perfeita. Ei, Aiden! Há um homem atrás de mim agora, parecendo que ele rolou para fora da cama há 2 dias e não mudou desde então. Bermuda caque folgada, camisa amarrotada e um boné de beisebol que cobre metade do rosto desgrenhado. Ele está encostado a uma das prateleiras de roupas e olhando para o menino. Vamos, precisamos ir. O sorriso do garoto desaparece e ele dá um passo para trás. Qual o problema, amigão? O homem pergunta. A sua mãe me disse para vir pegar você. Nós vamos sair do shopping e tomar um sorvete. O menino começa, antes de olhar para os pés. Ele parece muito desconfortável. Eu não deveria falar com estranhos? O homem sorri. Seus dentes são deformados e amarelos. Mas eu não sou um estranho. Eu sou um amigo da sua mãe. Ela me disse para vir atrás de você depois que você fugiu. O menino hesita. Ele parece dividido entre evitar estranhos a todo custo, possivelmente a primeira lição que aprendeu, algo colado em sua mente desde que aprendeu a falar, e o fato de que esse homem parecia conhecê-lo, ou pelo menos o nome dele. Não há mais ninguém perto de nós. O rosto do garoto grita em confusão. Talvez esse homem seja amigo da mãe dele. Ou talvez ele é alguém que ouviu uma mulher chamando seu filho. Em seguida, viu um menino correndo sem supervisão, e aí só juntou as peças. Até agora, nenhum deles me notou. É hora de mudar isso. Ei! Eu dou um passo pra frente e me inclino, olhando o menino nos olhos. Eu lhe dou um sorriso gentil. Ah, o seu nome é Aiden? Ele concorda. Então, Aiden, você conhece esse homem? Ele sacode a cabeça. Eu pego sua pequena mão na minha e me levanto. Então, você e eu vamos encontrar sua mãe, tá? Ele relaxa, mantendo meu aperto firme. Eu o levo para longe das saias em direção ao estacionamento. Assim que chegamos às portas, eu volto e dou uma piscada para o meu parceiro. Você devia ter ouvido a sua mãe. Nunca fale com estranhos, Aiden. Atira nela logo, ela tá claramente fingindo. Mel gritou comigo. Por favor, amor, eu não sei o que tá acontecendo, não atira, por favor. A outra Mel implorou, a maquiagem correndo pelo seu rosto. Eu fiquei tenso em cada músculo do meu braço para manter estável o meu aperto firme. A minha arma foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quando eu cheguei em casa, Mel estava deitada no sofá assistindo Netflix, como ela sempre fez. Quando saí do chuveiro, a outra Mel abriu a porta e entrou no apartamento, jogando o casaco no cabide, e errou, como ela sempre fez. Eu realmente não quero atirar, eu disse em voz alta, sentindo meu corpo tremendo em confusão. Eu não sei que tipo de piada de mau gosto é essa, mas eu vou fazer isso. Mel pegou uma faca de frutas da cozinha e acenou para sua cópia, enquanto a outra Mel agarrava seu canivete suíço do bolso, levantando-o como autodefesa. Amor, faz alguma coisa, eu tô com medo, gritou a outra Mel. As 2 mulheres, uma delas, minha adorável namorada, ambas vestidas com um suéter enorme rosa e short jeans, olharam para mim, pedindo desesperadamente por ajuda. Eu vou chamar a polícia, que tal isso? As 2 podem apenas esperar? Eu suspirei, abaixando a minha arma. Não havia como saber quem era a verdadeira Mel e quem não era. Seus padrões de fala, embora tão drasticamente opostos, são os que pertencem à Mel que eu conheço. Em um instante, a outra Mel rosnou e atacou a primeira Mel com o canivete suíço. Rapidamente eu levantei a minha arma e dei 2 tiros em seu peito. Ela caiu no chão, morta, enquanto a Mel restante sorria e corria diretamente para mim, a faca apertada em sua mão. Não. Eu fecho os olhos com força, apenas para sentir um corpo quente em volta de mim.
Graças a Deus, você escolheu certo. Soluçou Mel no meu ombro, a minha arma e a sua faca caindo no chão. Quando eu acordo de manhã, Mel ainda beija minhas bochechas como ela sempre fez. Quando assistimos a um filme juntos, Mel ainda bebe uma mistura nojenta de Coca-Cola e cerveja escura como ela sempre fez. Quando vamos dormir, Mel ainda insiste em segurar seu travesseiro rosa favorito, como ela sempre fez. Mas, às vezes, quando ela pensa que eu não estou olhando, como quando eu me levanto para pegar uma bebida, com o canto dos olhos, eu a vejo puxando seu rosto, como se estivesse ajustando uma máscara. E isso, ela nunca fez. Ninguém percebeu quando o ônibus da escola virou na Brownsville Lane. Se eles tivessem, eles poderiam ter se perguntado por quê, já que ninguém mora por lá. E certamente não tem crianças. Mas ninguém percebeu. Então, o ônibus sacudiu e balançou sobre a estrada de terra. Poucas crianças a bordo estavam preocupadas. Elas andavam de ônibus todos os dias. Era seguro e previsível. E se houvesse uma mudança no cronograma, então certamente era feito sob o olhar atento de um adulto. Uma menina no meio estava sentada sozinha, olhando com os olhos arregalados para a paisagem em mudança ao seu redor. O ônibus seguiu pela Brownsville Lane, as árvores ficando cada vez mais espessas enquanto o céu desaparecia de vista. Em pouco tempo, o ônibus estava envolto em quase total escuridão, e as crianças começaram a notar algo errado. Um menino deu uma voracidade nervosa, não entendendo que as abelhas zumbindo dentro de seu estômago eram medo e não excitação. O resto das crianças seguiu, impulsionadas pela alegria inerente em não estar indo para a escola. Uma conversa ansiosa encheu o ônibus até que finalmente a garota no meio caminhou, timidamente, hesitante, para frente. O motorista olhava para frente, navegando pelo caminho cada vez mais estreito, seguido pelo ônibus. Com licença, ela disse, a voz quase um sussurro. Onde estamos indo? O motorista não respondeu. Ela puxou a manga dele. Com licença, senhor, nós temos que ir para a escola. O motorista pisou no freio, silenciando as conversas sobrepostas na parte traseira do ônibus. Sem palavras, ainda olhando para frente, ele abriu a porta para a garota. Ela engoliu em seco e saiu para o ar úmido do meio da manhã. Seus pés mal tocaram o chão antes de o ônibus irromper, deixando-a sozinha na estrada de terra. Os olhos que a observavam da janela de trás estavam amedrontados. Toda a aventura anterior se foi. A menina ficou olhando até o ônibus desaparecer e começou a longa caminhada de volta à cidade. Vá para a loja de bebidas hoje. Qualquer um faria isso. Não perca seu tempo em nenhum dos corredores. Vá direto para o balcão. Atrás do balcão haverá uma variedade de garrafas de meio litro e de 1 litro, dispostas por tipo: vodka, gin, rum. Encontre os uísques. Escolha o maior e mais barato. Pague por isso. Guarde-o. Saia da loja. Encontre um cinema. Compre um ingresso para a próxima sessão. Não importa o que esteja passando. Quando as luzes se apagarem, comece a tomar o seu uísque direto da garrafa. Sem misturadores, sem virar de uma vez. Bem devagar. As primeiras goladas vão doer. Então, sua boca ficará entorpecida. A queimação em sua garganta diminuirá e seu estômago deixará de reclamar. Continue bebendo da melhor maneira possível. Não engula. Trague. Caso contrário, você vai passar mal. Logo, o álcool começará a tomar conta. Isso significa que você se tornará cada vez mais incapaz de seguir o diálogo, identificar os personagens e conectar pontos importantes da trama. Não tente impedir que isso aconteça. Você não pode lutar contra isso. É como você verá em breve, a razão pela qual você está bebendo sozinho no cinema em primeiro lugar. O filme irá se deteriorar rapidamente, em nada mais do que uma série de imagens desconectadas, sons estranhos e palavras sem nenhum significado por trás deles. Você se cansará de observar o que não consegue mais entender e começará a olhar para os rostos escuros daqueles que estão ao seu redor.
Eles não vão notar você. Será como se você nem existisse. Quando isso acontecer, sussurre para si mesmo, mais e mais. É assim que você se sentirá. É assim que você se sentirá. É assim que você se sentirá. O horror é isso. Inevitabilidade. Eu não vou dar uma longa história de fundo porque isso não importa. Basicamente, ele conseguiu o emprego através de um ex-colega de escola que trabalhava em alguma posição de nível médio no partido. Papai estava à mercê da sorte na época e Egor o viu em uma taverna local. Eles começaram a conversar e Egor mexeu alguns pauzinhos para que ele conseguisse a posição. Não importava que ele não estivesse qualificado. Metade dos caras não são, foi o que ele disse. De qualquer forma, papai começou a trabalhar lá em 1984 e fez um ótimo trabalho. Ele fazia o que lhe era mandado. A maior parte do seu trabalho era apenas verificar as leituras de descagem e se certificar de que os canos estavam selados e algumas outras coisas. No final de 1985 e início de 86, ele começou a perceber muito mais representantes do partido entrando e saindo da usina. Normalmente, as visitas eram limitadas a inspetores e supervisores de materiais perigosos, quando materiais radioativos eram movidos para dentro ou para fora. Mas estes não eram especialistas desse tipo. Eles pareciam ser parte do Politburo. Caso você não esteja familiarizado, os Politburo eram a classe política mais influente dentro da União Soviética, e o seu poder se estendia além do executivo e do legislativo. Não me lembro dos nomes, mas não acho que isso importa para o que eu quero contar. Na noite do desastre, papai estava fazendo a sua rotina habitual e verificando os equipamentos quando membros do Politburo, acompanhados por soldados com Kalashnikovs, correram pelo corredor em direção à área do reator. Os soldados estavam vestindo trajes de radiação. Os membros do partido não estavam. Ele ficou a algumas dezenas de metros de distância e subiu em uma passarela alta, onde podia ver todos eles. Eles se aglomeraram em torno das piscinas de resfriamento. Ele fez um esforço para agir como se estivesse olhando para as leituras de pressão à sua frente, notando vagamente que elas estavam subindo enquanto observava. Foi mais ou menos nesse momento que as luzes se apagaram. Aparentemente, isso não era anormal para a usina. Os sistemas elétricos estavam em manutenção e todos os eletricistas da equipe estavam encarregados de um trabalho mais crítico. Mesmo com as luzes não funcionando, a radiação de Cherenkov lançou seu brilho azul característico sobre o grupo e iluminou os políticos e soldados. A água da piscina começou a se mover. Sabe, o meu pai não era um engenheiro nuclear. Ainda assim, ele sabia que o que estava acontecendo na piscina não era normal. Ele tinha entrado naquela área muitas vezes e nunca a água tinha se movido daquela forma. Ela espirrava com turbidez e parecia que estava chegando a ferver. Ele olhou para os mostradores à sua frente e viu que a temperatura e a pressão no circuito estavam dramaticamente mais altas do que deveriam estar. Quando ele estava começando a correr pela passarela em direção à estação de alarme mais próxima, ele viu algo que o fez parar. O que você faria? Você precisa entender que alguém correndo para puxar um alarme de emergência em uma usina nuclear não pararia por nada. Mas ele parou. E a coisa o encarou fixamente. Algo havia flutuado até o topo da água fervente. Do jeito que ele descreveu, era escuro, vermelho acinzentado, quase como uma pessoa, mas muito maior e terrivelmente deformado. Flutuou, com o rosto para baixo sobre a piscina. Os membros do partido não reagiram, mas os soldados ergueram os rifles em direção da coisa até que um dos políticos gritou para que eles abaixassem as armas. Um momento ou dois depois, a coisa se arrastou para fora da piscina e se ergueu sobre pernas grossas para ficar de pé diante da multidão reunida. O que você diria? A coisa se sentou com seus membros de tamanhos diferentes e não tinha olhos, nariz ou orelhas. Tudo o que carregava no rosto era um buraco aberto. Nem mesmo uma boca, mas um buraco. E por dentro o mesmo brilho azul da piscina que agora iluminava os rostos das pessoas ao redor. Alguém na usina deve ter notado as anomalias de temperatura e pressão e acionaram o alarme, porque as sirenes começaram a funcionar e os geradores a diesel foram acionados para forçar o ciclo de resfriamento a aumentar. Nada disso importava, no entanto. Ele disse que a coisa se aproximou dos soldados. Um por um, e sem que nenhum deles lutasse, apertou o buraco em seu rosto contra o topo da cabeça de cada um deles. E eles começaram a se dissolver. Primeiro, seus trajes derreteram. E então, sua pele começou a empolar e chamuscar.
A coisa moveu sua boca para baixo até quase chegar às pernas, que caíram no chão em um monte de cinzas. Em seguida, fez o mesmo com cada membro do Politburo, reunido ali. Todos, menos uma. Ela estava no meio de uma pilha de pernas mutiladas, ossos fumegantes e carne queimada, quando olhou para a atrocidade. E então, ela gritou. É algo que ele disse para si mesmo, todos os dias. Kalit sol na poshvia. Salgue a terra. Quando as palavras saíram de sua boca, o contador Geiger, que meu pai era forçado a carregar com ele em todos os momentos, explodiu no mesmo instante em que a mulher começou a pegar fogo. Ele podia jurar que ela sorria enquanto queimava. Tudo isso foi finalmente o suficiente para meu pai fazer uma pausa. Ele sabia que ele tinha sido atingido pela radiação, mas ele tomou algum consolo no fato de que os barulhos do contador diminuíram rapidamente quando ele saiu da área da piscina. Logo antes de sair da sala, ele deu uma última olhada na coisa. Começou a derreter. Assim que seu corpo começou a se derramar através da grade de metal, a água abaixo entrou em erupção em uma massa de vapor superaquecido. Papai evitou ser escaldado até a morte em cerca de meio segundo, quando virou a esquina e bateu a porta atrás de si. O resto do colapso da usina foi mais ou menos como acabou sendo noticiado. Papai conseguiu sair antes da explosão principal. Ele viveu com a profunda culpa de correr por seus colegas que ainda não sabiam que algo verdadeiramente catastrófico estava prestes a acontecer. E ele acreditava que seu câncer de tireoide era uma punição por sua indiferença em relação a eles durante sua fuga. A fotografia icônica do radioativo pé de elefante no porão da usina de energia estava emoldurada em seu armário pelo resto de sua vida. Enquanto ele me contava essa história, ele confessou que aguardava para lembrá-lo das implicações das palavras da mulher antes que ela fosse devorada pelas chamas. Aquela coisa tornará tudo ao redor dela inabitável por 100 anos. Ele suspirou. E está derretendo no chão, até hoje. Se atingir as águas subterrâneas, explodirá como uma bomba suja e fará com que o desastre de 86 pareça fogos de artifício. Rússia, Europa, norte da África, tudo será contaminado. Ele morreu alguns dias depois de compartilhar a sua experiência comigo. Eu não tenho ideia do que fazer com tudo isso. Obviamente, ele poderia ter inventado tudo, mas eu não sei por que ele faria. Ele não tem nada a ganhar agora que está morto. Talvez alguns dos outros sobreviventes, ou seus filhos, possam corroborar as partes do que ele disse. Talvez não possam. De qualquer maneira, se é verdade, há muito mais por trás desse desastre do que nos disseram. Mesmo agora, enquanto o lixo radioativo se desfaz no chão, a história do meu pai quase faz parecer que o colapso foi apenas um precursor de algo muito pior. Algo planejado. Por favor, se alguém puder dar algum conselho ou me ajudar a pensar sobre o que fazer, eu vou ficar muito agradecido. Eu não gostaria de confirmar que o que ele me disse é verdade, mas Kalit Sol na Poshvia me assusta mais do que eu posso suportar.